bem amigos do poeta, amigos do canal YouTube e também do blog Amigos do Poeta 1970. 1970 é o ano de nascimento de alguém, doutor. Tá? Não sei de quem é, não. Doutora Fabiana Barreto Nascimento, a primeira delegada da Polícia Civil da comarca de Bonfinópolis de Minas. A senhora está sendo aí a primeira, esse protagonismo da mulher aqui na segurança pública. A saudação da senhora, doutor, para os meus seguidores, para o público de casa, para os colegas delegados e delegadas, né? Toda a corporação, diretamente para aquela câmara. Muito obrigada pelo convite, espero contribuir, né, com a sua jornada no jornalismo. E eu sou assim, a primeira mulher a ficar mais tempo aqui, porque já passou uma outra delegada. Ah, é porque não era titular na época, né? Eu acho que não era titular, não. Ela era substituta. Isso, então ela ficou, né, durante um tempo aqui e depois ela acabou indo para o UNAI e eu vim para o lugar dela. Então, aí eu estou aqui vai fazer 4 anos já. 4 anos e Bonfinopolitana. Isso. Ótimo. Doutora, o protagonismo da mulher ele é muito visível nos tempos atuais. Nós temos hoje em Bonfinópolis a primeira vice-prefeita. A senhora, como disse igual a delegada, não é a primeira a se trabalhar, mas como titular é a primeira na comarca de Bonfinópolis de Minas. Então, o que a senhora atribui a toda essa conquista? O que está por trás aí? É o desejo realmente da mulher ou o sistema que mudou tudo? Com o tempo, né, as mulheres estão cada vez vindo a ocupar cargos, né, em todas as diversas áreas. Então a mulher tem crescido sua participação na segurança pública cada vez mais. A gente vê os concursos, as mulheres têm interesse em participar mais, de fazer os concursos, então acaba até às vezes passando mais mulheres. Então uma instituição que, né, historicamente é de homens, está sendo cada vez mais ocupada por mulheres. Então que a bom. gente, né, porque as mulheres acabam tendo que ajudar em casa e esse ter papel uma de profissão. mulher em casa hoje não é muito uma realidade. Realmente, em vários segmentos, né? Tem mulheres hoje ocupando cargos, diversas funções, né? Muito bom. Parabéns, seja bem-vinda a Bonfinópolis de Minas. 4 anos já está aqui, mas sinta já como uma bonfinopolitana. Você deve ter casado com alguém daqui, né? Já constituí família aqui. Ótimo, vai para você ver. Então já virou uma bonfinopolitana de carteirinha. Doutora, para começar a nossa fala, eu tenho uma pergunta para a senhora, seguinte: o que a senhora acha, como a senhora pensa que está sendo tratado o tema segurança pública nas escolas, nas igrejas, nas famílias, mas logicamente isso seria na educação, né? Como a senhora acha que está sendo tratado, está a contento ou deixa a desejar? Eu acho que pode melhorar, porque assim, muitas vezes, né, a gente atende muitas pessoas aqui, né, a população em geral, qualquer pessoa tem acesso à delegacia, então a gente percebe que muitas vezes as pessoas não sabem, por exemplo, a diferença das atribuições de um policial militar e um policial civil, não sabe o que é um batalhão da polícia militar e uma delegacia, então às vezes ocorre essa confusão. Muito leigo, né? Isso, não sabe diferenciar as funções de cada polícia, qual que é o papel realmente da segurança pública, né? Quais são os atores envolvidos nessa função constitucional, né, nossa. Então, eu acho que muitas vezes falta, né, tanto em casa como na escola, talvez algum direcionamento mais nesse sentido. Poderia ser melhor trabalhar o tema, né? Até para conhecimento. Às vezes procura a polícia, geralmente quando acontece alguma tragédia, algum sinistro, alguma coisa mais grave. Mas no dia a dia, a pessoa pode saber, não ocupa espaço, né? Saber quais as funções, quais as atribuições de cada polícia. Eu tenho percebido que tem melhorado. Assim, muitas escolas aqui, né, principalmente que eu já estou há esse tempo aqui, recentemente que eu percebi, sim, que eu sou, às vezes, chamada mais vezes para dar palestras. Então, assim, são oportunidades. Está despertando a curiosidade, né? Nessas oportunidades a gente explica, né, nossa função. Os outros policiais aqui da delegacia também fazem palestras na região aqui, né, na comarca, então a gente vê que está tendo mais interesse nessa área.
Sim, muito bom. Porque às vezes o leigo, o cidadão comum, acontece um problema em casa, tudo é polícia. Polícia civil, polícia militar não sabe, é polícia, né? É policial. E tem as atribuições específicas, né? Muito bem colocado pela senhora aí. Agradeço pela resposta, foi bem a contento. Qual foi a expectativa da senhora quando foi designada a ser a titular da Delegacia de Polícia Civil de Bonfinópolis de Minas, essa comarca que não é tão grande em população, tem os municípios de Dom Bosco, Natalândia e Riachinho que compõem a comarca. Qual foi a expectativa da senhora? Superou ou está em formação ainda? Eu já passei por outras comarcas, né, e outras cidades, inclusive maiores, bem maiores que essa, né, já trabalhei em Patos de Minas, em Unaí, em Lavras, então assim, tem as cidades maiores que eu trabalhei e tem as comarcas como Bonfinópolis de Minas, Sim. que tem uma população mais reduzida, né. Então, assim, cada cidade tem suas peculiaridades, então, Com dependendo certeza. da região, a gente vê determinado número de crimes ser maior do que outros, em outras cidades, outros crimes é que acontecem com mais frequência do que outros, né? Então, assim, a gente vai aprendendo a lidar com a região, né? Quais crimes que mais acontecem para a gente conseguir saber atuar de forma mais efetiva, né? Contra esses crimes mais frequentes. Ótimo. Então, a expectativa da senhora não foi grande porque você já conhecia cidades maiores, né? Sim, maiores e menores também. Então, Maior, é isso. Sul de Minas, e Lavras, sul de Minas, né? É a cidade totalmente desenvolvida. A realidade das grandes cidades, é bem diferente da cidade interiorana, como Bonfinópolis de Minas, né? Cidade bem pacífica. Ou só acha que ainda o número pela população ainda está um pouco elevado? A criminalidade? Isso. Não, aqui até é uma região tranquila, comparado com outras, né? Mas tem alguns crimes que ainda sobressaem aqui. Que não consegue se explicar, né? Que são próprios da região e pode ser uma coisa cultural, então, né? Tem alguns crimes que a gente ainda vê mais por aqui que em outras regiões. Certo. A carreira profissional de uma delegada de polícia é cheia de desafio. E nessa geração, ela é considerada uma profissão assim, que ainda atrai muitas pessoas para chegar para ser um delegado de polícia, um delegado ou uma delegada? Atrai, porque a gente vê pela quantidade de inscritos nos concursos, né? Sempre tem aumentado. Então a gente vê assim, a busca, tanto né, pelo cargo público aumentou, porque o pessoal tem a ideia da estabilidade, isso. E também aumentou a atenção por esse tipo de cargo de segurança pública, né? Porque, não sei se talvez pelas redes sociais, meios de comunicação divulgam mais as nossas funções, isso pode ser que tenha despertado mais interesse das pessoas. Então, sempre tem aumentado a quantidade de pessoas que procuram integrar os quadros da Polícia Civil. Ótimo. E a Polícia Civil, em Minas Gerais, a Polícia Militar, há uma máxima que diz que é a gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, né? E a Polícia Civil não deixa a desejar. Eu tive a oportunidade de conversar com o delegado Dr. Wagner Salles, o ano passado, na inauguração do posto de identificação que ele esteve, e ele é um delegado assim, muito experiente em áreas de crime cibernético e tudo mais. Eu mantenho contato com ele diariamente, é uma pessoa muito culta, e eu vejo que a formação profissional ajuda muito nisso também. Ótimo. Sem dúvida. Doutora, a capacidade de atendimento dessa unidade policial aqui, hoje eu sei que tem vários servidores, vários profissionais. Fala um pouquinho para nós da composição dessa unidade policial. Quem são os membros dessa unidade? Atualmente nós temos uma equipe formada por um escrivão de carreira e 4 investigadores. Nós tínhamos apenas 2, né? Dobrou agora. Nesse ano dobrou a quantidade de investigadores, então deu um gás para nós, assim, né? Nas nossas funções aqui, aumentou a produtividade, então, e a gente tem também o apoio das prefeituras da comarca, de toda a comarca, né? Dos 4 municípios. Então, eles também ajudam no fornecimento de servidores, né? Que trabalham no cartório, principalmente, e ajudam na organização da delegacia, na realização de oitivas, tudo isso
ajuda São as demais. parcerias, né? São as parcerias que são essenciais para a gente conseguir desenvolver um bom serviço, né, na região. Ótimo. Muita gente percebe que muitas pessoas, o leigo, o cidadão comum, fala que todo mundo é policial. Todo mundo é um policial. Mas quem é o chefe dessa unidade policial é a delegada, não é isso? Isso. Ótimo. Doutora, mais uma pergunta para a senhora aqui. A Delegacia de Polícia Civil de Bonfinópolis é sede majoritária da comarca, né? Nesse sentido, alguns dos municípios têm tido uma demanda mais ou menos em relação à criminalidade, o que é atendido ao Dom Bosco, Natalândia e Riachinho e Bonfinópolis. Algum desses municípios tem uma peculiaridade? Cada um tem sua peculiaridade, né? Tem um município aqui na comarca que a gente trabalha mais em determinada área, a gente vê que aparecem mais crimes. Por exemplo, algumas cidades, né, mais crimes contra a mulher, na situação de violência doméstica. Em outras, mais crime sexual. Então, assim, e varia muito da época também. Tem época que acontece, né, diminui um pouco determinado tipo de crime, aumenta outros. Mas a região, os 4 municípios são bem, assim, homogêneos, nessa esfera aí de tipos de crime que acontecem, né? Na região aqui a gente sempre vê um ou outro que acontece mais. Só o crime violento aqui não é muito comum, violento no sentido de ser homicídio, tentativa, acontece pouco, né? Mas outros tipos de crime com violência que acontece até bastante para o tamanho das cidades. Certo. E dentro, considerando que Dom Bosco e Natalândia eram parte de Bonfinópolis, era Bonfinópolis só, município, apenas Riachinho que aderiu aí à comarca que nomeou, né? Antes era São Romão. A outra questão que eu quero perguntar para a senhora, acho que é um drama que acontece com todas as famílias, a questão das drogas. Muitos adolescentes envolvidos na droga, prostituição infantil. É um caso muito grave e triste para o Brasil e para o mundo em pleno século XXI. Qual, assim, a palavra da Polícia Civil com relação às famílias, no controle desses filhos com problemas de vício, de droga, etc.? A gente fala assim que essa parte de usuário, né, a lei trata como, como um dependente, como uma pessoa doente mesmo. Então, a intenção primordial da lei de drogas é o tratamento dos usuários do que o encarceramento, né? Então, assim, até agora, né, continua sendo crime o porte para uso e a gente tenta, né, nosso papel é diferenciar na prática se a droga é destinada ao uso ou ao tráfico. Que é pior então, ainda, né? Aí, dependendo, tem uma atitude ou outra, né, dependendo da situação. Mas a gente fala que esse tipo de educação começa em casa, né? As famílias mais estruturadas, a gente costuma ter pessoas que, né, menos incidência no uso de drogas, então se envolvem menos em problemas, como furtos e, né, outros tipos de crime que são praticados para sustentar o vício. Então, assim, uma família, né, que pensa mais na educação dos filhos, que, né, tem mais atenção, né, na educação dos filhos. Que deixa um pouquinho o WhatsApp de lado e vai dialogar com a família, né? Passa valores, né, de geração para geração, costuma não ter muito problema nessa. E a gente fala assim, a questão do brinquedo, a questão do WhatsApp, das redes sociais, não é uma crítica. Isso é bom, é lógico, é bom estar interagindo o mundo na palma da mão. Mas não pode acontecer de numa casa, pai, mãe, com o aparelho na mão, não troca um bom dia, mal um bom dia de manhã. Tudo ali no WhatsApp, é mensagem, por que não conversa, diálogo? Infelizmente, a geração hoje está muito mecânica, mecanizada demais, eu acho. Eu sou um pouco, não é conservador não, mas eu acho que o ser humano pode ser melhor um pouquinho, mais próximo do outro, trocar mais ideias, é mais calor humano, né? O celular meio que afastou um pouco as pessoas, né? Porque une os distantes e distancia os próximos, distancia, né? quem está próximo. Isso daí a gente pode ver consequências mais para frente que, né, a gente pode ver que não são muito boas, porque
o contato humano é muito importante, né? O diálogo dentro de casa. Então, assim, muitas vezes filhos são deixados pelos pais no celular por tempo indeterminado e a gente não sabe o que eles estão tendo acesso ali. Pelo menos tem que monitorar, né? Isso. Monitorar ali o que está verificando. Essa parte também de acesso fácil às redes sociais, internet e tal, também fez com que aumentasse o número de golpes. Infelizmente, doutora, até só tocou um assunto que eu não tinha colocado aqui, era uma pergunta e eu não a tinha feito aqui. Questão dos golpes que está hoje ligando. O que a Polícia Civil pode orientar o cidadão a não cair em tantos golpes de banco que está ligando para você, para empréstimo, para sequestrou filho, mãe? O que a Polícia Civil orienta nesse caso, doutora? Cada vez a gente vê mais tipos diferentes de golpes que estão surgindo, né? Porque aqueles que vão ficando mais rotineiros, eles passam a mudar. Enquanto a polícia tenta buscar aqueles, já criam outro. Já tem outros acontecendo. Então, assim, com o aumento do uso do celular, dos smartphones, Sim. né? A gente percebeu que teve um aumento de golpes praticados via internet. Principalmente depois que as pessoas começaram a usar aplicativos de bancos e resolver tudo pelo celular, que facilitou a vida também, mas também abriu portas para esse tipo de crime. A malandragem, né? Isso. Então, assim, o que eu deixo de alerta é para a pessoa, assim, sempre ter um pé atrás com um bom mineiro, desconfiar, por exemplo, está oferecendo uma vantagem econômica muito alta em troca muito de fácil, né? Muito fácil, dinheiro muito fácil nunca vem. Então, já pode desconfiar que ele tem um golpe, né? A forma como o banco entra em contato, muitas vezes enviando links ou pedindo para buscar cartão na casa, isso aí também que não existe. Então, assim, se a pessoa pode desconfiar de tudo e procurar saber, vai ao banco e fala, vocês estiveram lá, estão tentando entrar em contato comigo ou não? Procurar saber, né, antes de sair fazendo depósitos e Pix o Pix para agilizar mais ainda, né? E muitas vezes, para a gente recuperar esse dinheiro, é muito difícil porque a pessoa o Pix é automático, a pessoa já faz o saque no já sacou imediato. Então, às vezes, a gente até descobre, né, como tem uma autoria ou outra, né? mas para recuperar o dinheiro é que é difícil. Porque aí a pessoa já fez o saque. Já transferiu para outros bancos, outras contas, né? Então, assim, se a vantagem for muito fácil, né, já pode desconfiar e, né, qualquer coisa que esteja pedindo dinheiro também. Ligação de família, sequestro também. Ligação de família, aqueles sequestros que eles simulavam pelo telefone, né, tem diminuído, porque virou uma coisa mais... Ainda cai, mas diminuiu, ainda né? tem, mas diminuiu, E aí, a gente, né, na época, a gente até fez a Polícia Civil, né, deu algumas orientações no sentido de desligar o telefone e tentar contato com a pessoa, porque às vezes ela, no nervosismo, acha que está ouvindo a voz do familiar no fundo, e não está, né? E às vezes no próprio telefone, o estelionatário geralmente é uma pessoa boa de lábia, né? Tem que ser, né? Tenta puxar cada vez mais informações da A pessoa. própria vítima conta os dados dele, né? E as próprias redes sociais têm contribuído para isso, porque as pessoas colocam muitas coisas pessoais lá. Expõe demais, né? Expõe muito a vida e para o estelionatário isso aí busca ali e sabe. Um prato cheio, né? Um prato cheio. Ótimo. E outras vezes, doutora, aqui no domingo, na Santa Missa, às 19 horas, nosso pároco, ele mencionou que aqui em Bonfinópolis, recentemente, uma pessoa que foi vítima, perdeu uma grande quantidade de dinheiro. Isso é muito triste, né? Pessoa que trabalha o tempo inteiro e cai numa armadilha dessa é muito às vezes a pessoa perde toda a economia, às vezes até faz empréstimos para poder pagar aquilo que era dele, né? Muito triste. Então a dica é desconfie, seja um bom mineiro, pé atrás, né? Isso. Doutora, uma coisa boa agora que tem em Bonfinópolis, há um ano atrás, completou um ano agora em um mês. Foi a instalação do posto de identificação aqui da delegacia. Eu tive conversando agora, antes de vir aqui, na Célia, 2.663 RGs até a data de hoje, em um ano. É uma conquista muito boa, né, doutora? Fala um pouquinho desse posto de identificação. Foi uma
conquista excelente, porque antes de ter o posto de identificação aqui, as pessoas tinham que procurar outras cidades, né? O NAI, por exemplo, Geralmente o muita NAI, gente. isso, e na época, o NAI também abarca muita gente e outras cidades também. Muitas vezes as pessoas se deslocavam e não conseguiam fazer a identidade. Eu mesmo levei gente lá e eu voltou sem fazer. Tinha gente até dormindo lá na fila. Comprando a fila, né? Senhas. Então isso daí, né? A pessoa às vezes tinha pouco dinheiro que tinha, usava para deslocar até lá e muitas vezes era voltava sem serviço. Então a gente conseguiu isso, né, o ano passado. Já foi uma conquista da gestão da senhora que abriu a delegacia. Abriu o posto, então isso aí também ajudou demais. A gente atende não só os municípios da comarca, mas qualquer pessoa que... Porque ele é estadual, qualquer cidadão que chegar aqui... O agendamento é feito online, né? Então a pessoa entra no site... Já tem esse detalhe. Fala um pouquinho, doutor, esse agendamento online. Às vezes as pessoas sabem, conhecem, está na rede social, mas fica com alguma dúvida. Fala um pouquinho realmente desse agendamento online das carteiras de identidade. Ele é feito através do site do Gov, né, do governo de Minas, e ali tem as cidades que têm atendimento, né, tem posto de identificação, você faz a seleção de Bonfinópolis, já aparece as datas e horários disponíveis, e ela já clica ali, e no site mesmo é possível imprimir a taxa quando é segunda via, né? Que a primeira via é cobrada. É gratuito. E quando a pessoa tem dificuldade de acesso à internet, o CRAS dos municípios auxiliam. É só procurar o CRAS que eles fazem esse... Acompanha, que infelizmente tem muitas pessoas com dificuldade. Eles fazem o agendamento para a pessoa que precisa. Isso diminuiu também, doutora, a questão das filas, acumular pessoas aqui aguardando, é isso? Ajudou nesse sentido? Ajudou, porque aí a gente já faz o atendimento por agendamento de pessoas que a gente consegue atender e ninguém fica esperando. De qualidade, atendimento com qualidade. Sem serviço, né? Excelente, foi uma conquista que eu parabenizo aí a Polícia Civil, a senhora, pela conquista aqui para a nossa comarca. Foi algo assim maravilhoso. O doutor Wagner, ele estava no dia, participou da cerimônia. A entrega do kit, né? Isso, a entrega do kit. Ele muito mostrou a importância que é ter um posto de identificação como esse aqui de Bonfinópolis. Muito bom. Doutora, só tem alguma coisa que eu não perguntei, que você gostaria de falar? Fique à vontade. Eu gostaria de falar que a delegacia está sempre aqui de portas abertas, né, para toda a população de Bonfinópolis e da região, da comarca, né, Natalândia, Dom Bosco, Riachinho. A gente faz atendimentos em algumas cidades, a gente, né, Natalândia e Riachinho, e agora Dom Bosco também, a gente incluiu na agenda para fazer as oitivas no próprio local. A gente tem um escrivão que faz esse deslocamento e faz as oitivas lá, então isso também contribuiu porque muitas pessoas não têm condição de comparecer aqui, né? Seja porque trabalham ou porque não tem condição financeira para deslocar. Então isso facilitou também o andamento dos procedimentos aqui, a gente conseguiu concluir, né, os procedimentos com mais rapidez e aí tornou a prestação de serviço mais eficiente. Muito bom, parabéns pela ação aí, por saber que tem esse serviço à disposição do cidadão aqui em Bonfinópolis. Muito bom. Agora, doutora, todos os meus convidados, eu tenho um banner, que agora eu não trouxe ele aqui agora, mas com todos os convidados que já falaram comigo, o governador Romeu Zema, lá em Patos de Minas, no ano passado, o Cláudio Fontana, cantor, compositor nacional. Eu faço uma pergunta aos meus convidados. A senhora é nova, jovem, uma delegada de início de carreira, início assim, porque ainda tem muito para contribuir. Só aqui 4 anos, há quanto tempo a senhora é delegada? 14 anos, adolescente ainda, né? Ainda tem muito a contribuir, ainda pode chegar uma corregedora do Estado, né? Pode ser uma ministra do STF, quem sabe, está no caminho, Deus sabe das coisas. A pergunta é, diante de tudo que a senhora já fez, quando a senhora estiver lá com seus 90 anos, 85, já está aposentada. O policial civil tem preferência, aposenta mais cedo? Tem alguma vantagem? Especial. Aposentadoria especial. Vamos considerar que a senhora está aposentada. E já tem um filho, né? Filho, está esperando mais um, né? Uhum.
Que bom, é a família aumentando, Bom Final, crescendo, né? É ótimo. Doutora, aí eu falo assim, a senhora, fez tudo o que tinha que fazer na vida. Trabalhou na delegacia de Lavras, Patos de Minas, Bonfinópolis, conseguiu essas conquistas, aí chega a aposentadoria, não vai fazer mais nada. Quais são as palavras que a senhora gostaria que ficasse gravada na mente de todas as pessoas que tiveram contato com a senhora, os servidores, os investigadores, os escrivãos, os colegas delegados? Qual é a mensagem, a palavra que fica gravada, que a senhora gostaria que ficasse para ele, diretamente para a Câmara, doutor? Uma palavra? A palavra que fica, as palavras, né? Fique à vontade. Eu gostaria de deixar, né, mais a mensagem de solidariedade, né, com o próximo. Porque aqui na delegacia a gente lida com todo tipo de pessoa, todos os tipos de pessoas, né? Desde os mais pobres até os mais, né, mais ricos, desde os mais velhos até os mais novos. A gente atende menores, idosos. Então, a nossa intenção aqui é proteger os mais vulneráveis e todas as vítimas de crimes, né? Então, por exemplo, no caso das mulheres, crianças, idosos, adolescentes, são os grupos vulneráveis que têm atendimento aqui, né, quando são vítimas de crimes, e todas as outras pessoas também que sofrem crimes contra o patrimônio, furto, são roubadas, são vítimas de estelionato. Então, a gente abarca toda a população. Assim. Então, a gente sempre tem que pensar no próximo. Né, como... Mesmo aposentada, só lembrar, eu fiz o que estava ao meu alcance. É essa a mensagem que fica. Que a delegada não fez aquilo que estava apenas para agradar, mas fez o que era possível ser feito, é isso? É isso, ele tem que sempre tentar buscar o nosso melhor. Pensando, eu estou vendo que só tem um medo de chegar da aposentadoria. Que a pergunta é bem assim, para a senhora se situar lá na aposentada, já aposentada, delegada Fabiana Barreto, aposentada. Nessa perspectiva. Mas foi bem. Fez o que tinha que ser feito, né, doutor? Isso, é porque na polícia a gente percebe, com o passar dos anos, né, que todo mundo um dia pode precisar da polícia. Ninguém está livre de um dia ter que vir numa delegacia, né? Então você ser bem atendido no órgão público as pessoas que vêm aqui procurar qualquer órgão público. Então, assim, quando a gente está aqui dentro, a gente vê essa importância de bem atender, né, com presteza, eficiência, e tentar buscar o nosso melhor sempre no atendimento. Muito bom, doutor. Doutor, eu quero passar às mãos da senhora esse livro, Encontros 2016, nós estamos em 2023, né? Mas eu sou acadêmico imortal da Academia de Letras de Unai e região, a ALU. Eu tenho a cadeira número 16, a minha cadeira. Escolhi como meu patrono mineiro Carlos Drummond de Andrade. E esse livro aqui, a academia foi fundada em 2015, em 2016 nós fizemos esse livro Encontros dos acadêmicos imortais com os amantes da literatura. Então tem todos os acadêmicos aqui e os convidados. E tem um texto que eu escolhi, eu gostaria de fazer a leitura bem breve para a senhora, o tempo está meio corrido, a senhora está com a agenda cheia, mas é bem breve. É os contrastes poéticos. Amigos, como eu gostaria de escrever somente versos de amor, de realizar o imaginário da poesia, mas como, se sou apenas um sonhador? Inspirai-me, ó meu Senhor, usa da tua infinita misericórdia, neste mundo em que o povo clama por amor, transforma as nossas vidas, muda a nossa história. Deixai-me recitar em praças públicas palavras de otimismo, de boa convivência. Que ninguém diga palavras estúpidas, para que no amanhã venha um peso sobre a sua consciência. Versos lindos que falam ao coração deparam com conceitos antiéticos de sofrimentos, de injustiças e até de corrupção. Faça, Senhor, que este mundo seja um pouco mais poético. Quando o poeta fala da personalidade, fala também dos contrastes poéticos, arraigados por tamanha disparidade. Seja, pois, a literatura autênticos laços de unidade. Quando fala do amor à vida, é muita alegria. Tudo fica reluzente e repleto de harmonia. E mais se convence
que é realmente a poesia, a oração de um poeta em harmonia. Então, passo as mãos da senhora. Esse é um dos textos meus, tem outros, é da academia, sabe? Dos momentos de leitura. É poucos tempos que a senhora tem, eu sei disso, mas quando estiver em casa, não estiver cansado do WhatsApp, tem uns textos bacanas aí. Tem outro colega que é de Bonfinópolis, Sebastião de Mello. E esse CD, doutor, eu passo também as mãos da senhora, um CD original, foi lançado em Bonfinópolis em 2013, no cinquentenário de Bonfinópolis. Nós estamos em 2023, já estamos no sexagenário, né? 1º de março. Esse foi para o cinquentenário, eu e o colega Sebastião de Mello, nós dois acadêmicos imortais. Aí quando nós estávamos trabalhando esse CD, o pessoal falou, por que CD não é um livro? Poeta, escritor, escreve, né? Mas pensando justamente, o brasileiro tem pouco hábito da leitura, infelizmente. Eu gosto de ler demais, porque eu vejo já é automático, já está lido, né? A frase completa. Mas o brasileiro não é assim. Então, se estiver viajando, coloca o CD lá no carro, ou o pendrive, hoje nem usa mais o CD, porque você em 10 anos como mudou as coisas, né? Nem fala mais de CD mais. Mas ainda tem aparelho que roda CD. Né? Então você vai fazer uma viagem, fala de onde, doutora? De Belo Horizonte. Está na capital mineira. Você nasceu em Belo Horizontina. Se tiver viagem BH, coloca aqui, vai ouvir belas mensagens da minha autoria, do Sebastião de Mello. E aqui tem o encarte, tem as letras de todas as poesias, a capa, a entrada de Bonfinópolis de Minas, coletânea poética, passa as mãos das senhoras também. Obrigada. E agora, doutora, eu agradeço mais uma vez a disponibilidade de estar atendendo o nosso convite. Eu que sou também correspondente da TV Rio Preto de Unaí, aquele sinistro do Mercado Soares que desabou, fiz a matéria, encaminhei para lá. O que tiver da Polícia Civil também, que for algo público, só me procurar que encaminhe a matéria com todo prazer para a TV Rio Preto de Unaí, os meios de comunicação, rádio, de Paracatu, tem uma boa oportunidade nessas emissoras, tá bom? Agradeço, até a próxima. Obrigada, senhor. Essa é a primeira de muitas que poderão acontecer. Um abraço, até a próxima.